Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 18/6/2024, agora são 20 horas e 1 minuto. Nós estamos aqui na Igreja de Interlagos. Se você chegou através do YouTube ou das redes sociais, queria que você soubesse que nós somos uma igreja. Meu nome é Hélio Pilvezan, sou pastor aqui nesta igreja. Hoje atualmente nós estamos só pela internet, fazendo os cultos pela internet. Por causa da pandemia, depois da pandemia, nós não conseguimos voltar a nos reunir pessoalmente, mas é válido. Se você chegou pelo YouTube, você pode entrar lá no nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br, e se você quiser participar com a gente, lá tem um botãozinho aqui em cima, ao vivo, você vê o horário do culto. Nossos cultos são às terças-feiras às 20 horas e no domingo às 18 horas. Você pode participar com a gente sem problema nenhum, é um prazer. E aí você só pedimos que você entre com a câmera e com o microfone desligados. Caso você queira conversar conosco, tem um botãozinho lá que vai cair direto no meu WhatsApp e a gente pode bater um papo, para tirar dúvida. Temos também o Fale Conosco, que é o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Você pode mandar um e-mail também nesse canal. Temos o Facebook e temos também o Instagram. Tudo como Igreja de Interlagos, tá ok? Então, queria que você fechasse os olhos agora, que nós vamos fazer aqui o nosso culto, e eu queria orar um minutinho, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum. Você fecha os olhos e você vai ser abençoado por essa oração. Jesus querido, obrigado por esta noite. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. Que o Senhor possa abençoar a Eliette, que vai trazer a mensagem, o pastor Valdo e o pastor Werber, e eu, Senhor, que vamos conversar esta noite. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão vendo pela internet esse culto, Senhor, e que o Senhor os atinja com a tua palavra, com a tua mensagem de salvação, mensagem de vida. Eu peço isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, Eliette, is up to you. Só um segundinho para eu arrumar a tela aqui. E você pode mandar brasa. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar, o título do nosso tema hoje é Autonomia e Dependência, né? Eu acho que é vamos dizer, o objetivo do ser humano ter uma certa autonomia ou uma grande autonomia, né? Porque o ser humano vê a autonomia como liberdade, né? Então, pastor Hélio vai fechar o microfone? Esqueci. Certo. O que seria uma autonomia? Assim, nos dizeres atuais, né, autonomia seria um empoderamento, uma capacidade de decisão, né, uma independência total, né, que você pode ir e vir a qualquer lugar, decidir, não depender de ninguém. É mais ou menos isso, uma autonomia, né? E a gente vê, eu vou dar o exemplo de dois polos opostos. O primeiro exemplo que eu quero dar é do morador de rua. O morador de rua, ele busca autonomia. Por quê? O morador de rua, irmão, ele não está na sua casa, certo? Porque provavelmente na sua casa ele não teria a liberdade que ele tem na rua. Por quê? Na rua ele não precisa trabalhar, ele pode dormir e acordar a qualquer hora, não precisa tomar banho. Se ele usa algum tipo de droga, álcool, alguma outra droga, ele pode usar sem ninguém reprimi-lo, né? Ele pode cometer até pequenos furtos para sustentar o seu vício, ninguém vai ver, ninguém vai falar nada.
né? Ele não precisa de trabalhar para sustentar filhos, para sustentar a própria casa, ou mesmo para se sustentar, porque existe muito amparo social, né? Pessoas que ajudam, entidades que ajudam, albergues. Então, ele tem autonomia. Mas essa autonomia dele não lhe dá felicidade. Por quê? Porque ele é escravo do próprio eu dele. Ele vive apenas essa autonomia que tem, apenas para sustentar seu vício, né? Porque ele quer se isolar de qualquer coisa que ele tenha uma obrigação. Esse é um exemplo de uma autonomia de um morador de rua, né? Agora, vamos para o outro exemplo, o milionário. O milionário também ele quer ter autonomia. Geralmente ele se isola na mansão dele, né? Muitas vezes ele não quer ter contato com familiares, principalmente com a parte pobre da família, ele não quer ter contato, né? Geralmente ele nem quer ter contato muito com vizinhos, geralmente ele tem poucos amigos, e eu falo geralmente, irmãos, porque isso aí não é regra, né? E geralmente ele não quer ser muito útil para ninguém, porque ele acha que vão explorar da riqueza dele, né? Então ele se fecha, ele quer guardar seu dinheiro sossegado e não dá satisfação para ninguém, né? Só que essa pessoa, ele acaba virando servo da riqueza dele. Então, na verdade, ele não tem autonomia, né? Porque ele não confia em ninguém, porque ele acha que ele vai ser enganado a qualquer momento. Ele, pela sua grande riqueza, ele não depende de Deus, não depende de ninguém, mas ele é servo da sua própria avareza, né? Então, eu dei esses dois exemplos e tem um outro exemplo bíblico que eu queria dar, que é do próprio Adão e Eva, né? Eva e Adão também, que ela induziu Adão, mas é que o Adão também já tinha o coração predisposto a isso, né? Eles receberam uma ordem para eles não comerem da árvore da ciência, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, né? Mas eles desobedeceram e comeram, certo? Foi uma desobediência a Deus, mesmo sendo Jeová, mas foi uma desobediência. E eles se tornaram autônomos, eles se tornaram autossuficientes, eles se tornaram independentes de Deus, do Deus do Velho Testamento, né? Eles estavam livres da autonomia ou da dependência de Deus, eles estavam livres da dependência de Deus, mas eles se tornaram escravos dos seus próprios pecados, né? Então, Jesus falou assim, né? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A autonomia envolve a pessoa não ser servo de nada, não depender de nada nem de ninguém. Essa é a autonomia. Só que quando a pessoa busca essa autonomia, ela acaba virando escravo, servo, certo? Então, o que é ter autonomia? O que é ter liberdade, vamos dizer assim, né? Porque a gente viu que quando a pessoa busca uma autonomia, ela acaba virando escrava de si mesma. Ou ela acaba caindo para o pecado, ou ela acaba caindo para a falta de amor, para a falta de misericórdia, né? Então, é sobre isso mais ou menos que a gente vai falar. Porque a verdadeira liberdade que Cristo nos dá envolve a gente ser dependente de Deus. Então, parece uma coisa meio conflituosa, né? Mas como eu vou ter autonomia, que eu chamo de liberdade ou libertação, mas eu tenho que ser dependente. E esse ser dependente, a gente pode até encarar como ser servo,
né? Eu vou ter liberdade, mas eu sou servo. E sobre isso a gente vai falar hoje para você entender melhor. Eu estou só dando assim, desenhando um preâmbulo, né? Na Bíblia está escrito assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está em João 8,36. Não precisa de abrir, pastor. A gente vê, irmãos, que Jesus, ele representa para nós a libertação. Ele representa para nós a liberdade. Libertação do quê? Da lei que nos condenava, a lei de Jeová que nos condenava, libertação do pecado. Então, são coisas muito expressivas. Libertação da morte eterna, né? Ele nos dá a vida eterna. Então, quando a gente fala, se o Filho de Deus, né, se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Que liberdade é essa? Né? Que liberdade é essa? Eu quero dar um exemplo que Jesus ele representa a própria liberdade. E qual foi um dos últimos atos de Jesus? Foi servir. Como que Jesus serviu? Um dos últimos atos de Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, né? Isso está em João 13, o comecinho lá. Também não precisa abrir, pastor. João 13 fala assim, né? Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, e lavar os pés de outra pessoa era uma situação muito humilhante, né? Quem fazia isso era o escravo mais baixo lá da hierarquia, né? Daquela casa. E Jesus se submeteu a isso, né? E Pedro não queria que lavasse, e Jesus falou: olha, se eu não te lavar, você não tem os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro mudou de ideia, né? E quis que Jesus lavasse. E Jesus respondeu: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Porque os discípulos não entenderam, porque Jesus era um mestre. Jesus representava a liberdade, a libertação, e porque ele se submetia a servir, né? Aliás, durante todo o seu ministério, Jesus serviu, né? Ele alimentou povos, ele curou cegos, ele libertou endemoniados, ele pregava sobre o reino de Deus, ele gastou a vida dele, né? O ministério dele, né, que findou muito precoce, né, com 33 anos, ele gastou esse ministério se doando, né? E o que isso tem a ver com liberdade, com libertação? Eu estou, assim, cercando, mas não estou falando, porque eu vou falar no final para você, para a gente dar o desfecho final, irmãos, porque a coisa parece que é meio desarticulada. O que tem a ver liberdade, autonomia com servir, com doar-se, né? A primeira coisa que a gente aprende, quer dizer, uma coisa importante que a gente aprende na Bíblia é que liberdade, quando Jesus, que é a libertação, Deus é amor. Agora, Jesus, ele tem nele a libertação, né? Que eu já falei, libertou do pecado, da morte, do juízo, do inferno, de doenças, de Satanás. Essa liberdade que Jesus nos dá está intrínseco também o amor que Jesus veio mostrar. Eu até pensei em falar nisso, porque é mais ou menos a complementação que o pastor Hélio falou no domingo, né? Que ele falou justamente nisso, né? Do amor, de dar, de se doar, né? E Jesus, a gente vê,
irmãos, que ele tinha prazer nessa doação. Ele não fazia porque o pai mandava, por obrigação, nada disso. Ele tinha prazer em se doar. E esse prazer em se doar tem a ver com essa liberdade. A liberdade de Jesus tinha uma dependência. Jesus não tinha autonomia total porque ele estava submisso ao Pai, né? Lembra daquela história do Getsemane, né? Que Jesus fez aquela oração que não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus orando ao Pai. Então, Jesus foi submisso ao Pai, né? Então, a gente vê que Jesus, sendo dependente de Deus, servia a nós. E ele era a figura da liberdade, né? Então, Jesus veio mostrar como tem que ser a verdadeira igreja dele. A verdadeira igreja de Cristo é uma igreja que liberta, e é uma igreja composta por cristãos. O que é cristão? É aquele que é parecido com Cristo. Então, se é parecido com Cristo, a igreja é composta por seres doadores e não por seres cobradores. Entendeu? Entendeu o mecanismo que eu falei? Né? Cristo era dependente do Pai, mas Cristo veio trazer a libertação. E, por outro lado, Cristo também veio mostrar o amor e a doação. Então, a libertação não tem a ver com autonomia total, né? Que é o que as pessoas pensam. Eu quero me libertar porque eu quero autonomia total. Eu quero me libertar do jugo desse meu chefe porque eu quero libertação, né? E Jesus veio mostrar o oposto. Ele era submisso ao Pai, mas ele era a libertação. E essa libertação envolve amor, envolve doação. E a Igreja de Cristo é uma igreja de doadores, porque tem que ser parecido com o seu mestre, e não uma igreja de cobradores. E a gente vê, irmãos, essas igrejas, principalmente essas neopentecostais, que são igrejas de cobradores, né? O que Deus vai dar para mim, o que Deus tem reservado para mim, como Deus vai me mudar a minha vida, porque eu sou cauda, eu quero ser cabeça. Né? Então, é aquela geração de vou dar o dízimo porque eu quero receber 10 vezes mais. O microfone da Sandra está aberto. Então, irmãos, nós somos doutrinados erroneamente a buscar o reino de Deus para cobrar de Deus, né? Para saber quanto eu vou ganhar com isso. Quanto eu vou ganhar de me converter a Deus, né? O verdadeiro cristão, irmãos, pensa o que eu vou dar, né? E não o que eu vou receber. Irmãos, essa maturidade cristã é uma coisa que a gente tem que buscar. Porque a meninice no Evangelho é uma criança que só quer o seu leitinho, e chorar, e sujar suas fraldinhas para a mamãe trocar. Né? Mas a gente tem que galgar passos além disso. Né? Então, o cristão, até outro dia o irmão Wilson lembrou de uma coisa que eu falei e eu fiquei muito sensibilizada, né? Quando eu vou no culto, não é só para eu receber, a minha presença no culto é assim, como é importante eu estar nesse culto, porque o irmão vai ver, poxa, a irmãzinha tal ou o irmãozinho tal está no culto, que bom, eu também vou ficar nesse culto, né? Então,
a presença da pessoa no culto, mesmo que seja para ela não receber nada, ela está lá muitas vezes para dar, né? Para estar em oração, para estar em comunhão, para mostrar para as hostes espirituais da maldade que ela está lá firme com Jesus, independente do que aconteça, independente do que ocorrer, eu estou pagando o preço, eu estou com Jesus. Se eu vou receber ou não, aí é uma coisa secundária. O principal, eu estou aqui para dar. Né? Então, o que as pessoas são doutrinadas é o que eu vou receber, o que eu vou receber no culto, o que eu vou receber nessa igreja, né? Será que eu vou ser consolada? Será que os irmãos vão me conquistar? Será que hoje vai ser o dia que a igreja vai orar para curar todas as minhas feridas, resgatar o que o mundo cruelmente retirou de mim? Né? A gente coloca numa postura defensiva, vitimista, e isso, irmãos, acaba nos colocando na posição de querer receber, e não é a posição do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem que estar na posição de doar, de dar, né? Tem um livro na Bíblia que trata muito disso, da libertação de Cristo. Só que ele traça um paralelo que o que está nos retendo nas algemas, na verdade, é a lei de Moisés, né? Eu vou ler algumas sequências de Gálatas, até eu queria que o pastor abrisse em Gálatas 1. A gente vai ler alguma coisa de todos os capítulos de Gálatas, tá? Mas eu fiz assim um resumo do resuminho. Gálatas 1, o pastor está abrindo, para vocês seguirem juntos, tá? Gálatas capítulo 1, verso 6. Isso. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que acontecia lá? Pode deixar, pastor, aí no exordio, tá? Que eu vou falar mais rapidinho, daqui a pouco a gente já volta. O que acontecia, irmãos? Os Gálatas, eles estavam convertidos ao cristianismo, só que iam judeus, ditos cristãos, fazer a caveira, né, falar mal de Paulo, né? Olha, Paulo fala mal contra a lei de Moisés, olha, é importante circuncidar, é importante guardar o sábado, é importante se abster de certos mandamentos, porque a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição não é suficiente para a salvação. Vocês também têm que fazer as obras da lei para realmente vocês serem salvos. A morte de Cristo e sua ressurreição não foi suficiente. Porque nós temos a lei e os mandamentos de Moisés, que é de Jeová, né? Então, Paulo foi lá meio bravo, falar assim, olha, eu te dei um evangelho e vocês estão retornando ao evangelho de Jeová, né? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, né, anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Então, ele repetiu, né? Então, o que eles queriam dizer? Que o sacrifício de Cristo não era suficiente, né? Agora, vai em Gálatas 2:3, pastor. Eles, inclusive, queriam que aqueles cristãos, que às vezes nem eram judeus, se praticasse a circuncisão. Então, fala assim, mas nem ainda Tito, Gálatas 2:3, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se.
E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo para nos porem em servidão, né? Então, aqui é uma outra maneira de sair da liberdade de Cristo, né? E eu tinha falado já sobre o pecado, sobre buscar uma autonomia que sai da liberdade de Cristo, porque a liberdade de Cristo envolve dependência de Deus e por consequência, amor, doação. Aqui ele está falando que vai perder a liberdade se voltar à lei de Jeová, né? Então, Paulo deixou bem claro que o sacrifício de Cristo é suficiente para a justificação do homem. Pula para o verso 16, pastor, 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei de Jeová, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, irmãos, nós somos justificados em Cristo, somos seus imitadores, e Jesus é amor e doação. Logo podemos concluir que o egoísmo é obra da carne, é obra de Satanás. E a doação é uma coisa divina. O doar-se é divino, Cristo se doou por nós, né? Então, quando o nosso pensamento natural é queremos que o outro se doe para mim, né? Porque o nosso ego quer elogios, quer purpurinas, né? Nesse caso, nós estamos sendo escravos do nosso próprio eu. O cristão liberto, irmãos, ele quer elogiar, ele quer ajudar, ele quer se doar, né? Sai dele para o outro. O amor de Cristo sai dele em relação ao outro, né? Então, nós não podemos andar interessados em angariar vantagens quando a gente vai numa igreja, num culto, né? Mas a gente tem que estar interessado e pensando assim, o que eu posso ajudar, né? Onde eu posso me doar. Agora, pastor, pula para Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, logo segue-se que Cristo morreu em vão, né, debalde. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Verso 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado, né? Por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Então, Cristo foi o sacrifício perpétuo, certo? Quando Jesus fala assim em João 8:38, não precisa abrir não, pastor, que Jesus fala assim, eu falo do que eu vi junto ao meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso Pai. Né? Ele diferenciou bem o pai dele e o pai dos judeus, porque o pai de Jesus é amor, é liberdade, é libertação, é altruísta, é doação, é fé, é misericórdia. E o pai dos judeus era vingança, era servidão, era o olho por olho, era o dente por dente, era o Deus do ouro e da prata, era o Deus que abençoava alguns, fazendo acepção de pessoas. Então, isso não combinava nem um pouco com o pai de Jesus, por isso que nesse versículo de João 8:38, ele faz uma separação bem grande, né? Então, irmãos, pela lei de Jeová, pelo que a gente viu agora aqui em Gálatas, ninguém é liberto, ninguém é justificado.
Muito pelo contrário, a lei de Jeová, ela fomenta, ela estimula o egoísmo, né? Ela estimula fazer fortunas, fazer escravos. Ela se preocupa mais com coisas materiais, em ter gado, em ter riquezas materiais. É o Deus do ouro e da prata, né? Isso, essas bênçãos que Jeová dá, né? Ele quer dizer que a pessoa está recebendo uma autonomia. Agora, a gente já viu que, para Jesus, a autonomia é limitada, vamos dizer assim, porque tem que existir dependência de Deus. E, aliás, não só dependência de Deus, a gente tem que depender dos nossos irmãos também, né? Isso é muito importante, essa interdependência, porque a igreja, ela não é uma instituição de uma pessoa, a igreja é a instituição de muitos irmãos, e para o exercer o amor, a doação, a gente tem que estar dependendo de outras pessoas, né? Eu queria que a pastora abrisse em Gálatas 5. Nós já pulamos aqui para Gálatas 5, estamos quase terminando o livro de Gálatas. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, aqui falando novamente de libertação, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, está se referindo à lei de Jeová. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Está vendo? Ele está falando de lei de Jeová, jugo da servidão. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você quer guardar o sábado? Porque Jeová mandou guardar o sábado, então você tem que guardar toda a lei. Então, você está anulando o sacrifício de Cristo. Irmãos, a gente não pode comungar com uma religião que está com o pezinho metade na lei e metade na graça. Eu não comungo com esse tipo de religião, irmãos. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, verso 4, né? Da graça tendes caído. Os que querem se justificar pela lei, irmãos, caíram, né? Caíram da graça. Gálatas 5:5, porque nós, pelo Espírito de fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, né? Então, irmãos, a liberdade de Cristo nos leva ao amor, à doação, à esperança, a valores espirituais, a crer na eternidade, né? Amar o próximo como Jesus nos ama, né? Depender do próximo como Jesus depende do Pai. Gálatas 5:13 fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, está vendo aqui que as coisas vão se ligando, né? Nós somos chamados à liberdade e servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui em Gálatas 5:13 que a liberdade tem a ver com o amor. 5:14, Gálatas 5:14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, a verdadeira liberdade leva à dependência e leva ao amor, né? Então, eu queria só terminar com um versículo, está em Gálatas 6:2, vocês viram que a gente, assim, visitou bastante o livro de Gálatas hoje, que eu acho que esse versículo, ele reduz, né? Ele resume tudo que a gente tem a falar agora. Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Olha que coisa linda, irmãos. O que é cumprir a lei de Cristo?
levar as cargas uns dos outros. A lei de Cristo não é eu querer ficar mais rica, ou eu querer ficar mais independente. A lei de Cristo é o amor, né? A libertação envolve dependência. Cristo vai me libertar, verdadeiramente eu vou ser livre. Então, isso envolve amor. Eu quero ser independente de tudo, eu quero receber muito, não dar nada. Então, aí eu já estou desviando do caminho de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a reflexão que eu queria fazer hoje. Vou deixar em aberto, então, para os pastores. Deixa eu entrar aqui. Pastor Hélio. Esse assunto, a gente não pode esquecer daquele versículo, né? Melhor coisa é dar do que receber, né? Mas é um assunto que eu gosto muito, esse daí, viu? Esse assunto sobre liberdade e dependência. Eu não sei, mas eu não sei quem que falou isso, né? Mas é uma frasezinha interessante, né? O viciado, ele não tem poder de escolha. Ele é obrigado a cumprir o ritual do seu vício. Mas aquele que não é viciado, ele tem a liberdade de escolher. Uhum. Né? Por exemplo, cigarro, né? Eu tenho liberdade de escolher, ou eu fumo ou não fumo. Porque eu não sou fumante. Agora, se eu sou um fumante, eu não tenho como não atender o meu vício. Eu sou obrigado a atender o meu vício. Então, é verdade. A liberdade que Cristo nos libertou é essa, de que a gente pode escolher. Né? Se Jesus nos livrou do pecado, então eu posso escolher pecar ou não pecar. Né? Então, é uma escolha. É aquilo que eu falei no domingo, né? A gente está aqui, ó, escolhendo, fazendo as nossas escolhas. Então, eu gosto muito daquele versículo que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Quando a gente opta por ouvir a palavra de Deus, a gente está fazendo uma escolha muito interessante. Por quê? Porque esta palavra vai fortalecer as escolhas que eu vou fazer. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Como é importante a gente estudar a Bíblia. Eu tenho no meu Facebook, eu não uso muito o Facebook, mas eu tenho Facebook. E aí, uma pessoa muito cristã que eu conheço, colocou uma pregação, sei lá como é que faz isso, nem sei como é que faz, falando de que a pessoa, depois que morre, a alma dela já vai direto para o céu, quando ele é cristão. Eu fico... E isso saiu da boca de um pregador famoso. E eu fiquei triste, eu falei, poxa vida, a pessoa não sabe o que é ressurreição, não caiu a ficha do que é ressurreição. Né? Por isso que é importantíssimo a gente participar de uma igreja. Porque a gente vai aprendendo. Nós aprendemos. Eu aprendo sempre. Eu estou aqui, eu tenho que fazer uma pregação, eu tenho que estudar. Eu não tenho o que fazer, tenho que estudar. Então, sim, a liberdade de Cristo é uma liberdade para escolhas. Eu posso escolher ou não. Eu tenho um vício, eu não tenho como não escolher. Né? Às vezes, a gente sofre com as escolhas que a gente faz. É natural isso acontecer, porque a nossa carne, ela nos empurra para o pecado, né? É assim que funciona a carne. Mas se eu escolho não fazer determinadas coisas, eu vou acabar sofrendo um pouco com aquilo. Mas nós temos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é aquele que nos fortalece nas escolhas que nós fazemos. Percebe? Então,
Eu acho assim um assunto muito importante esse. Nós vamos escolher, sempre nós vamos escolher alguma coisa. E se você não é livre, você não tem poder de escolha. Então, eu entendo assim, Eliette, o amor, como você falou, né? O amor é doação. Muita gente, a gente viveu uma época, eu pelo menos vivi uma época, do surgimento do neopentecostalismo aí na década de 90, no final da década de 80 e tal. E eu vi igrejas escravizando Deus, né? Deus me serve, eu sou, sabe o antropocentrismo, né? Ou seja, eu sou a peça mais importante. Eu é que tenho que ser atendido por Deus. Nós exigimos de Deus a bênção. É, você tem que, como você falou, né? Você tem que ser cabeça e não cauda, né? Mas Deus não é o nosso escravo, não. A bênção ele vai nos dar se ele quiser dar. É engraçado isso, né? Então Deus vai operar uma bênção se ele quiser operar essa bênção. Essa é uma escolha de Deus, não a minha. Só que Jesus também fala que Deus é pai, né? Qual filho que pedindo para o pai, pedindo um. Como é que ele fala? Esqueci o termo. Pedindo pão, ele vai receber um escorpião. Nenhum pai vai fazer isso. Então, Deus é pai. E pai ama. Mas é prerrogativa do pai escolher ou não me dar o que eu peço. Não é? Então, é isso que eu tinha para falar. Muito boa essa palavra, Eliette. Glória a Deus. Deixar aí um tempinho para os outros irmãos. Valdo, Weber. Valdo. Bom, irmãos, o Senhor Jesus ele deixa-se muito claro, né, que ele veio nos trazer a liberdade, né? Então, através deles, somente através de Jesus, que nós podemos sermos livres. Então, o que quer dizer ser livre? Ser livre é você ter a condição de escolha, né? Quando você está sob um jugo, você não tem saída, né? Você tem que ficar naquele jugo, ou você terá que lutar muito para conseguir sair daquele jugo, né? O exemplo disso daí, os vícios, né, que o Eliette colocou muito bem aqui, também o pastor Hélio, que às vezes a pessoa ela sabe que aquilo não é bom para ela, né? Tem toda a consciência, mas ela não tem liberdade. Então, Jesus Cristo, ele deixou muito claro, o Senhor Jesus Cristo, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que eu acho muito interessante é isso, irmãos. É muito comum uma pessoa que se encontrava presa, cativa, né? E passa a conhecer o Evangelho, passa a conhecer o Senhor Jesus, e esta pessoa, de alguma forma, ela afastar depois, né? Ela conseguiu a liberdade, conseguiu aquilo que ela queria, mas não fez a melhor escolha, né? Então, quando Jesus ele liberta o homem, não quer dizer que o homem vai ter ele, servi-lo como uma opção, né? Jesus Cristo o liberta para que ele tenha toda a liberdade para poder escolher servir a Deus ou não. Eu conversando com o pastor Weber, eu lembro, o pastor Weber falou algo que eu achei interessante, que nós devemos respeitar o livre-arbítrio, né, das pessoas. A
partir do momento que você passa a ter essa consciência de respeitar a liberdade de escolha, né, das pessoas, você passa a ser alguém mais tolerante, não é mesmo? Você passa a respeitar aquela escolha, né? É claro, é importante que as pessoas saibam também, conhecer aquele versículo, né, que fala que Deus não se deixa escarnecer aquilo que o homem plantar, isso ceifará, né? Então, é a lei da causa e efeito, né? Se você fizer, talvez o que você vive hoje é fruto das decisões que você teve no passado, né? Então, eu mesmo, né? Se eu conhecesse o Evangelho, tivesse conhecido o Evangelho antes, eu tenho certeza que a minha vida seria diferente, né? As coisas seriam caminhar na minha vida de uma forma diferente. Eu acho que é muito importante, sim, as pessoas terem esta consciência de que, a partir do momento que você tem uma vida fora de Cristo, você passa, conforme fala a Bíblia, você passa a caminhar segundo a concupiscência da carne, né? Você passa a ser você é uma pessoa, a pessoa sem Cristo é uma pessoa que ela não consegue vencer esta parte, né? Nossa, que vai inclusive ficar por aqui, vai apodrecer, né? Assim, né? Que vai ficar por aqui, que é a nossa carne, que a carne ela não converte, ou você é uma pessoa espiritual, ou você é uma pessoa carnal, né? Então, sem Cristo, você passa a ser escravo das suas paixões, escravo da carne, né? E em Cristo, ele te dá o poder de ser feito filho de Deus. O que quer dizer isso? Ele vai te dar a liberdade de você escolher ser um servo de Cristo, de você escolher ter o Espírito Santo te guiando, né? O Espírito Santo te ajudando na sua vida. E então, eu queria, né, estar acrescentando isso daí, né, para os irmãos, colocar isso daí também em discussão. Weber, pode mandar brasa aí. Glórias ao Senhor Jesus. Esse tema é uma bênção, né? E aqui eu quero ser bem breve, irmãos. Eu quero ler um versículo aqui que para mim traduz a liberdade, né? Que Jesus ele veio nos dar. Então, está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 14 em diante. E diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, essa é uma dica maravilhosa que o Senhor nos dá. Quanto mais você santificar a tua vida, mais liberdade você vai ter. A liberdade já está ligada com a santidade. Porque você, aqui o pastor Walter acabou de dizer aí, a concupiscência, né? Aqui fala, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que havia em vossa ignorância. Não vos conformando com as prisões que havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como é livre aquele que vos chamou, sede vós também livres. Então, eu vejo a liberdade ligada com a santidade. Então, quanto mais você vai santificando, separando a tua vida para Cristo, mais liberdade você vai tendo. Né? Igual o pastor Val diz aí, né? Como eu disse, né? Que a gente tem que... Eu respeito o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele veio de Deus. Eu não concordo com as atitudes do livre-arbítrio, né? Mas respeito, né? Porque a pessoa está numa prisão. Né? Essas pessoas que ficam nos bares, que ficam
nas drogas e tudo isso, eles estão numa prisão, conforme o pastor Hélio mesmo já disse, né? O vício, né? Então, eles estão numa prisão. Agora, a partir do momento que eles começam a santificar a vida deles, começam a sair da prisão. Eu falei isso por mim, eu vivia numa prisão, meu Deus, Jesus Cristo, não gosto nem de lembrar, né? Pela misericórdia do Senhor Jesus, ficou nas águas do batismo. A partir do momento que você vai santificando a tua vida, a liberdade vem junto. Você vai se libertando e santificando. E quanto mais livre você vai ficando, mais você quer santificar a tua vida. Mais você quer separar a tua vida para Cristo. Então, eu vejo que tem uma ligação muito, muito grande a liberdade com a santificação, com a santidade. Por isso que Jesus diz, sede vós santos assim como eu sou santo. Sede vós livres assim como eu sou livre. Então, a liberdade, no meu modo de ver na palavra, está ligado com a santidade. Então, é uma dica, irmãos, para os irmãos, santifica a tua vida, vai separando a tua vida para Cristo. Você vai separando a tua vida para Cristo, você vai santificando a tua vida, você vai ficando livre, 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 até você chegar à estatura completa de Cristo, aí é liberdade total. Então, eu vejo dessa forma. O que está lá em Efésios, né? E para a gente ter né? Está em Efésios, deixa eu achar aqui. Efésios. Está em Efésios capítulo 4, versículo do 12 em diante. Então, vamos ler do 13 em diante. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando nós chegamos aqui, nós estamos completamente livres, né? Então, é essa caminhada, né? Eu vejo dessa forma, que às vezes os irmãos podem achar, às vezes pensar que eu estou até exagerando um pouco, né? Mas a verdade é essa, é santificar a vida, irmãos. O macete é esse. Mas olha, quanto mais você santifica, mais livre você fica. Se você ler o próximo versículo, é muito interessante. Ó. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, quando a gente chegar, né, perdão, é o próximo, né, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados, olha aí, ó, a falta de liberdade aí, ó, levados, então, entendeu? Por tradição, né, em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quando a gente busca essa liberdade que você falou, a gente deixa de ser menino. O menino, ele vai para todo lado. Ele não tem foco, ele não vai ter maturidade, né? Então, eu concordo com você, a maturidade... Outra coisa, pastor, tem várias coisas que a irmã Eliette falou que foi uma bênção. No caso, por exemplo, esse toma lá da cá, isso é uma prisão do inferno. Eu vou dar 200, vou dar 100 para receber 200. Isso é prisão maligna. Né? Quando você é livre, você não está pensando nada em troca. Quando você tem total liberdade para querer fazer para o Senhor Jesus Cristo. Não ficar aí nessa coisa de ficar querendo receber em troca as coisas. Misericórdia. O Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele já fez tudo para nós. Tudo. Eu não preciso fazer mais nada. Para mim, não precisa fazer mais nada. Se eu quero ganhar meu dinheiro, eu vou lutar, vou trabalhar aqui, passo aperto, mas não fico preocupado. Eu quero servir. Nós temos que, quando a gente é livre, nós queremos servir o Senhor. Fazer o Senhor ter orgulho da gente. Entendeu? Não sei se a palavra correta é que o orgulho está muito ruim essa palavra, mas eu quero que Jesus ele fica feliz comigo. Fique satisfeito, né? Satisfeito, né? Eu quero satisfazer o Senhor, porque ele já fez tudo. Ele deu a vida dele por mim naquela cruz terrível lá, irmãos. E hoje ele me dá poder para pisar em serpentes e escorpiões e nada me trará dano algum. O que mais que eu quero? Eu pergunto, o que mais que não quero do Senhor? Eu não quero mais nada, não. Eu quero fazer para Jesus, né? Mas eu vou falar a verdade para o irmão, é uns apertozinhos até que não é ruim nada.
Sabe, tem hora que é até bom você passar uns apertos, sabe? Você vê que você é dependente do Senhor, né? Que nós temos que nos entregar mesmo ao Senhor. Não, é desse jeito, não sei, às vezes os irmãos ouvem tudo, retém o que é bom. Às vezes eu falo umas coisas que não sei, né, se vai ser bom para o irmão, né? Mas o que eu penso, o que eu sinto é isso, é de fazer cada vez mais. É uma coisa que o pastor Valdo falava muito, ele quer ser um prazer para o Senhor Jesus Cristo. O pastor Valdo sempre falava isso, eu aprendi isso com o pastor Valdo, sabe? Porque a gente tem que ser um prazer para Jesus, né? E não ficar, né, uma pedição, fica pedindo uma coisinha, umas coisas que não tem, né? Tudo para o seu bel prazer. Ah, meu Deus, né? Então, não acho que não. Eu vou falar para o irmão, quando as coisas começam a melhorar muito para mim, eu começo a orar mais. Eu falo, Jesus, Senhor, me ajuda aqui, para não começar a fazer besteira aqui com essa coisa, com esse monte de coisa que o Senhor está abençoando aqui, peraí. Então, o Senhor me ajuda para que eu, né, que esse dinheiro, às vezes que vem a mais, o Senhor me ajuda a gastar isso aqui, Senhor, não deixa esse trem subir no meu coração, não, né? Então, eu acho que eu vou muito por aí, né? E essa liberdade que Jesus nos dá, né? Eu, por exemplo, hoje eu não sei nem como que marca de roupa mais, eu não conheço marca. Eu lembro Leves, na época eu era jovem, né? Minha mãe comprava muita roupa da Leves para mim, nem sei se existe ainda. Eu acho que ainda tem Leves, né? E tudo, All-Star, nossa, e quando eu tive meu primeiro All-Star, nem dormi de noite direito, né? Então, não dormi, não, fico toda hora ia lá olhar o tênis, né? Porque naquela época era difícil um tênis All-Star. Mas, meu Deus, hoje eu nem sei marca de roupa, carro, por exemplo, né? Eu não conheço muito marca de carro, não, né? Eu lembro muito do Opala, do Monza, né? Agora, os mais novos, agora eu não tomei sem saber. Não, isso não quer dizer que a pessoa tem que saber, tem que conhecer as marcas, não estou falando em questão disso. Cuidado, irmão, vocês me confundirem aí, viu? É porque eu moro aqui na roça, né? Eu fico andando mais a pé por aqui, coisa. Então, mas vocês estão, ainda mais quem mora na capital, tem que ter um carro bom, né? O carro tem que ser muito bom, porque já pensou o carro pifar aí no local perigoso, né? Não, tem que ser coisa boa, não estou falando questão disso, não. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a gente tem que preocupar mais em servir o Senhor, amar Jesus Cristo, né? Ser santo como Ele é santo, aí a liberdade vem, aí nós somos livres mesmo, livre mesmo. E eu sou livre que, irmãos, nem imaginam, eu sou livre mesmo. Entendeu? Olha só, Weber. Graças, Senhor Jesus. Olha só uma situação. Imagina assim que você fosse um sujeito muito rico, mas muito rico. Sabe assim, você tivesse dinheiro assim, mas muita grana mesmo, coisa assim de milhões e milhões. Você concorda que todo mundo que chegar perto de você, você vai falar assim, será que esse cara não está querendo tirar vantagem de mim? Irmão, eu vou falar uma coisa para o irmão, o rico deve... Mas se eu tivesse esse dia que o irmão falou, não ia ter pobre na igreja, não. Aí ia atrapalhar tudo, porque como é que ia fazer? Ia ser a igreja de Interlagos ia ser todo mundo rico e milionário e rico, porque, né? Aí ia ser nós tudo rico. Aí não... Será que ia ser bom? Mas você concorda comigo? As pessoas pensam assim, né? né? Poxa, seria muito, assim, qualquer pessoa que chega perto, você fala, poxa, será que esse cara está querendo tirar vantagem de mim? Então, às vezes, eu, por exemplo, eu dou muito valor para minha condição, sabe? Eu dou muito valor para minha condição. Porque é verdade. Eu tenho é suficiente. E o Senhor Jesus abençoando, né? Eu tenho é suficiente. Né? Toda vez que a gente senta ali para almoçar, hoje a gente comeu uma macarronada deliciosa aqui em casa. Eu fiquei pensando assim comigo, eu falei, meu Deus do céu, olha como isso é gostoso, velho. Como é bom.
Agora, talvez se você tivesse uma fortuna aí, você não estava saboreando bem esse alimento aí, não estava... Pastor Hélio, Oi, eu queria só voltar num versículo de Gálatas 5, pode falar. 5:13. Só para... eu não sei se eu fiz essa ponte, mas eu queria fazer, porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, esse versículo é o resumo de tudo que foi falado hoje, né? É verdade. Nós fomos chamados à liberdade e, por fim, a gente tem essa liberdade tem que ser transformada em serviço. Olha, é isso que eu queria mostrar hoje, que a liberdade não é uma coisa para a gente dar ocasião à carne, né? Mas a liberdade tem que ser transformada em serviço uns aos outros, né? E aí o 14 fecha tudo, né? Porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, a liberdade se encaminha para o serviço, que se encaminha para o amor, né? E a gente pensando friamente, a gente não vê conexão nisso. Por isso que eu falei, existe uma conexão entre a libertação e a doação, né? A pessoa que não se doa, que não consegue fazer um serviço para o outro, é porque ela não está liberta. Não está liberta, não está. E outra coisa, o Senhor Jesus deixou claro, o Senhor Jesus, ele veio para servir. E nós, então, você já imaginou? Se o Senhor veio para servir, nós viemos para quê? Nós estamos aqui para quê? Ser servido? Eu não quero ser servido, não. Glória a Deus. Irmãos, vamos só encerrar a gravação. Aí eu quero pedir para o pastor Valdo fazer um encerramento aí com uma oração de bênção apostólica. Só um minuto.